No mercado cripto muito se fala sobre a questão da autocustódia, sobre a questão da importância de você custodiar os seus próprios ativos. Mas afinal de contas, o que é autocustódia? Como isso funciona? O que são as carteiras? O que são as wallets de criptomoeda? E quais são os tipos possíveis? É sobre isso e muito mais que a gente vai ver aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. Mas antes de mais nada, eu quero pedir um favor para você. A gente lançou aqui nesse ano de 2024 o canal do YouTube do Cointelegraph Brasil e a gente precisa da sua ajuda, a gente precisa do seu apoio. Temos produzido todo tipo de conteúdo aqui, desde esse conteúdo educacional até notícias diariamente. E a sua inscrição é o seu like que vai fazer com que a gente possa continuar produzindo esse tipo de material. Então, se inscreve aqui no vídeo, deixa o seu like que isso vai ajudar e vai ajudar muito a gente. Então, sem mais delongas, já entrando no tema do vídeo propriamente dito, quais são os principais tipos de wallet, quais são os principais tipos de carteira de criptomoeda e quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles. Basicamente, existem dois tipos de carteira. Esses tipos até se subdividem depois, só que a gente vai dividir basicamente em dois tipos agora. São as hot wallets e são as cold wallets, ou seja, são as carteiras quentes e as carteiras frias. Esses são os dois principais tipos. E qual é a diferença básica entre um e entre o outro? A Hot Wallet, a carteira quente, ela é conectada à internet, ou seja, ela tem conexão direta à internet. Já a Cold Wallet, a carteira fria, ela não tem conexão à internet. Então isso, naturalmente, faz com que a carteira fria seja mais segura do que a carteira quente. Porque se ela não está conectada à internet, ela fica mais difícil de ser hackeada, por exemplo, de você sofrer algum golpe com ela. Em contrapartida, justamente por essa carteira fria não ser conectada à internet, ela é menos prática, ela não é para ser utilizada no dia a dia, ao contrário da Hot Wallet, ao contrário da carteira quente, que ela está diretamente conectada na internet, ela pode estar no seu celular, então ela se torna uma carteira para você poder utilizar no seu dia a dia, é uma carteira para o seu cotidiano. Então, basicamente, são esses dois tipos de carteira, as hot e as cold wallets. Não existe um tipo melhor do que o outro, existem, na verdade, diferentes utilizações para poder utilizar com o que cada uma tem de melhor. Eu, por exemplo, eu uso as duas e a gente vai mostrar os dois tipos agora para você. Então, para a gente começar aqui agora, vamos começar pela Hot Wallet. São as carteiras quentes, são as carteiras conectadas à internet. Separei aqui algumas Hot Wallets para mostrar para vocês quais são as opções. A SafePal, por exemplo, ela tem também uma carteira fria, uma carteira desconectada à internet, só que eu não vou falar dela agora. Eu vou falar da carteira de celular que a SafePal tem. A carteira de celular que a SafePal tem, por ser um aplicativo de celular, fica conectado à internet o tempo todo, naturalmente, e é, na minha opinião, um dos melhores aplicativos de carteira da atualidade. Eu particularmente uso muito, especialmente pela questão de ter o USDT, de ter Tether em múltiplas chains, né, em múltiplas blockchains. Então, a SafePal é uma carteira Hot Wallet. Esse aplicativo aqui, o SafePal App, é uma Hot Wallet. A Kraken, que é uma exchange, ela lançou também uma carteira de celular, a Kraken Wallet. Muito bacana, inclusive, se vocês quiserem, só vocês comentarem aqui embaixo que a gente grava um vídeo tutorial mostrando sobre a Kraken Wallet. Eu comecei a utilizar e tenho gostado bastante dela. Tem também, essas duas aqui, por exemplo, são para que eu separei, são para dispositivo móvel. A Exodus, por exemplo, é para desktop. Você baixa e você usa no seu computador. Por que eu separei essas três aqui em específico na hora de falar agora sobre carteiras quentes, né? Sobre hot wallets? Porque nessas três a gente vai ser o custodiante. Existem carteiras onde, na verdade, a gente só tem acesso à cripto que fica guardada, que fica custodiada com alguém. E não é o caso dessas três. No caso dessas três, a chave privada, a posse da cripto, realmente fica com a gente, não fica com a empresa terceira. A gente, inclusive, tem que anotar umas palavras seed, que são as palavras de backup da carteira, para que, caso alguma coisa aconteça, o celular for roubado, quebrar ou alguma coisa do gênero, a gente conseguir recuperar ele em outro dispositivo.
Então, eu separei essas 3 carteiras quentes, essas 3 hot wallets, porque elas são autocustodiantes, ou seja, a custódia é a gente que vai fazer, e na minha opinião são as que têm a melhor usabilidade, tanto para desktop, da Exodus, que tem mais de 1000 criptoativos disponíveis, eu acho bastante interessante o dashboard dela de uma forma geral, quanto para mobile, que eu gosto bastante da SafePal e tenho gostado bastante da Kraken Wallet. A Kraken Wallet é extremamente recente, foi lançada em abril de 2024, salvo engano, então é realmente muito nova, mas eu tenho gostado bastante dela. E se vocês quiserem reforço, coloquem aqui embaixo, coloquem nos comentários que a gente faz um tutorial mostrando passo a passo de configuração dessa carteira. Então, mais prática, suporta N tipos de criptoativo também, mas em contrapartida é muito menos seguro, justamente porque fica conectado à internet. Qualquer dispositivo que fica conectado à internet é naturalmente um alvo muito mais fácil para um hacker, para um phishing, do que um alvo que não está conectado. Então a Hot Wallet não é para você guardar grandes valores. É para você guardar o que você pretende, por exemplo, comprar ali na Amazon, comprar em alguma lojinha, comprar um gift card usando. Não é para você guardar o que você tem. Não é o seu cofre. O seu cofre geralmente não é uma Hot Wallet. O seu cofre geralmente vai ser uma Cold Wallet. E é justamente isso que a gente vai ver agora. Cold Wallet, que nem o próprio nome diz, são as carteiras frias, são as carteiras que ficam desconectadas da internet. São mais seguras, só que são menos práticas. Dentro de Cold Wallet, a gente ainda tem algumas subdivisões. Por exemplo, isso aqui que eu estou mostrando aqui agora para vocês é uma Paper Wallet, é uma carteira de papel. Então aqui, por exemplo, a gente tem 2 QR Codes, tá vendo? Um QR Code é a chave privada e o outro QR Code é a chave pública, ou seja, um desses QR Codes é o endereço que a gente passa para quando alguém quer mandar cripto para a gente, e o outro é o que a gente acessa quando a gente quer manipular as criptos que essa chave tem acesso. Paper Wallet foi muito popular até 2015, 2016, mais ou menos. Hoje em dia, apesar de ser um tipo de Cold Wallet, ela não é considerada um tipo seguro. Eu particularmente não gosto de Paper Wallet por N motivos e não recomendo. Se você quiser criar alguma Paper Wallet como caráter educacional para ver como é que funciona e tudo mais, beleza, mas eu particularmente não recomendo que você guarde sua cripto em uma Paper Wallet. Para mim não faz sentido atualmente. O principal tipo de Cold Wallet na atualidade é o que a gente chama de Hardware Wallet, ou fazendo um short, né, sintetizando o nome, Hard Wallet, que é como se fosse um pendrive, como se fosse um gadget, um device externo realmente, onde ali você vai conseguir ter todo o controle da sua criptomoeda. Eu coloquei aqui 2 marcas, 2 fabricantes de Hard Wallet para mostrar para vocês. O primeiro deles é justamente a Trezor e o segundo é a Ledger. São os 2 maiores fabricantes do mundo. Inclusive, aqui no canal do Cointelegraph Brasil, vou colocar até o vídeo aqui em cima no card, a gente gravou um unboxing dessa carteira daqui, que é uma Trezor Safe 3, e a gente também fez toda a configuração nela. Então a gente mostrou a questão do backup, a gente mostrou a questão da seed, a gente mostrou tudo. Então a Trezor é um dos 2 maiores fabricantes do mundo, é uma hard wallet, e tem a Ledger, que também é outra fabricante, eu acho que é a maior fabricante de hard wallet do mundo. E aqui no Brasil a gente tem a boa sorte de ter 2 revendas principais de marcas diferentes de carteira. A gente tem a CryptoBR, que é a maior revenda da América Latina, pelo menos. Eles são representantes da Trezor, da Ledger e da Sequox, que é uma outra marca que não é tão grande quanto as 2 anteriores, só que é muito boa. Eu particularmente gosto bastante. E tem a Protegecoin, que é do Felipe Escudeiro, o Bitnada, e do Marcelo Paes, que vende a OneKey, que também é uma carteira que eu encostei nela recentemente pela primeira vez, eu achei muito bonita, gostei bastante da usabilidade, então também é uma carteira bastante eficaz assim para você que quiser segurança. Então tanto a Trezor, quanto a Ledger, quanto a OneKey, né, no caso, que a gente tem aqui disponível no Brasil, a pronta entrega, essas 3 marcas, essas 4 marcas, na verdade, né? Porque tem a Ledger, Trezor, Sequox e OneKey. Essas 4 mais do que suprem a questão de segurança. E qual é a vantagem realmente de ter um dispositivo externo, né? Ser um dispositivo físico, não ser um software no seu computador. Aqui tá a chave de acesso das criptos.
esse dispositivo ele está desconectado da internet. Quando a gente quer fazer qualquer tipo de transação, a gente tem que conectar esse dispositivo no computador ou no celular e confirmar todas as transações que estão acontecendo aqui pela tela e através desses botões físicos aqui, por exemplo. Então a gente vai ter que confirmar fisicamente o que a gente quer que aconteça. Não corre risco, por exemplo, da gente sofrer um ataque, de alguém drenar nossa carteira e a gente não ver. Por que não corre esse risco? Porque a gente vai ter que confirmar na própria carteira, no próprio dispositivo, todas as operações. Então, justamente por isso, é muito mais seguro. Lembra que eu falei que a Hot Wallet, a carteira de celular, não era um cofre? Esse é o cofre. A carteira de celular, a Hot Wallet, é uma carteira para você utilizar no dia a dia. É que nem se fosse realmente o seu cartão de crédito, as notas que você tem na sua carteira. É isso. Aqui é como se fosse o seu banco. A gente fala muito de cripto, de be your own bank, seja o seu próprio banco, que é justamente a questão de você manter a sua autocustódia. E aqui é onde você é o seu próprio banco. É justamente em uma carteira fria, é em uma cold wallet. Eu tô aqui com a Trezor na mão, porque é a Trezor que tá aqui agora na minha mesa, que a gente gravou recentemente o vídeo aqui no Cointelegraph Brasil, mostrando de como fazer a configuração. Tá até aqui a caixa ainda, inclusive. Mas poderia ser qualquer uma dessas que eu falei, por exemplo. Qualquer uma dessas 4 que eu falei, a gente tem a pronta entrega no Brasil e oferecem níveis de segurança bastante similares. Então, qualquer uma dessas 4 serviriam perfeitamente para você. Então, conclusão. Tipos de carteira: Cold Wallet e Hot Wallet. Cold Wallet é uma carteira fria, uma carteira desconectada da internet. É onde você vai guardar a maior parte dos seus criptoativos. Você não fica levando ela para a rua. Ela é uma carteira que você vai ter como se fosse o seu banco. Hot Wallet é a carteira quente, é a carteira que fica conectada na internet. O objetivo dela é você deixar ali pequenos valores para você poder utilizar no seu dia a dia, no seu cotidiano. A ideia não é você utilizar esse tipo de carteira como banco. Por ficar conectado à internet é muito mais inseguro. A gente sabe que a parte de configuração de uma carteira fria, por exemplo, de uma cold wallet, pode gerar dúvidas, especialmente na questão de backup, de como você vai fazer o backup da sua carteira. Por isso, eu vou colocar um vídeo aqui do lado para vocês, aonde vocês vão poder ver como a gente vai configurar uma carteira do zero até a parte de guardar o nosso backup propriamente dito. Não deixa de dar o seu like aqui nesse vídeo, colocar o seu comentário, se você já usa uma cold wallet, se você usa uma hard wallet, se você guarda tudo no celular mesmo, e me explica o motivo aqui embaixo, mas a gente quer escutar você, a gente quer saber a sua opinião. Muito obrigado e a gente já tem um encontro marcado no vídeo aqui do lado.